Olá, terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de filosofia, tá certo? Muito bem. Vamos para a nossa aula de número 1 de filosofia. Nosso objeto de conhecimento, relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo. Compreensão de cultura como o conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com consciência e ética socioambiental. No detalhamento desta aula, vamos conversar sobre política e sua influência no trabalho e na justiça social. Estão preparados? Então, venham comigo e vamos à nossa aula. O que é política? A gente já começa com uma pergunta aqui muito interessante, tá bom? Nós estamos vivendo hoje um momento muito interessante na nossa sociedade, no mundo, por que não dizermos assim, né? Vocês têm percebido que tem se discutido e conversado muito sobre essa questão, sobre política. Que bom que estamos falando sobre isso, né? Estamos vivenciando, inclusive, um momento muito polarizado. Já perceberam isso? Né? Eu sou A, eu sou B, e muitas vezes a gente não consegue discutir e conversar sobre o assunto. Por que a gente não consegue discutir e conversar sobre o assunto? Porque faltam a base, está faltando o conceito da coisa. Né? O que é em si a ideia de política? É preciso entendermos isso. Para quê? Para que a gente fuja daquilo que é simplesmente um doxa, ou seja, uma opinião. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Porque, na verdade, o que acontece hoje? Nós estamos cheios, né, de grandes influenciadores que entendem de tudo um pouco, não é verdade? Mas acabam muitas vezes não tendo o aprofundamento da coisa. Na filosofia, nós conversamos muito sobre a ideia da coisa em si, né? E o que era a coisa em si? Política é isso daí, tá? Lá pelo século V a.C., teve um filósofo chamado Platão, e ele dizia: quem não gosta de política vai ser governado, vai ser dirigido por alguém que gosta. Então a gente tem que entender, sim, de política, tá certo? E temos que entender fugindo um pouco daquilo que é o comum, que é o senso comum na política. Por exemplo, normalmente nós ligamos a ideia de política a quê? À política partidária, aos partidos políticos. Não é só isso, não. Os partidos políticos não são a política em si, né? Não é verdade? A gente vai entender um pouco isso daí. Outra coisa interessante, normalmente, nós ligamos a ideia de política quando temos que votar de 2 em 2 anos. Não é? Para prefeito, para governador, para presidente, a gente faz a votação, então pronto, aí a gente vai novamente. Não é só esse momento, tá? A política ela é vivenciada no cotidiano, ela é vivenciada a cada instante do nosso existir. Por isso a gente tem que entender. E vamos começar entendendo aqui, então, o que é política, tá? A política vem do grego polis, tá? Que é cidade-estado. Vocês devem ter estudado isso em história. A Grécia estava organizada, né, em cidades-estados, e cada cidade-estado tinha a sua própria organização social, econômica, política, religiosa, perfeito? Então, a ideia de política vai surgir daí. A polis grega, tá certo? Cidade, estado. Então, a ideia de política chegou o quê? Chegou para designar a atividade humana que se refere à cidade. Então, tudo aquilo referente à cidade, a ideia de governar a cidade, a ideia de organizar a cidade, tudo isso daí ficou ligado à ideia de política.
resumindo aqui, a ideia de política está ligada à ideia de bem comum. Olha só que interessante. Quando nós falamos de política, nós estamos falando de bem comum. Por quê? Porque faz parte, né, de algo fundamental para toda a cidade. Então, os cidadãos que estão ali naquela cidade, né, eles se organizam de modo tal para quê? Para se interessar, para se organizar, para entender, para se ajudar mutuamente, tá certo? Para que a cidade possa se desenvolver do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, tá certo? Então na tradição grega seria justamente isso, a arte de governar a cidade. Ou seja, a política seria o quê? O governo dos cidadãos. Prestar atenção? Estão entendendo bem isso daí? Isso aqui já é fundamental. Vocês estão entendendo isso? O governo dos cidadãos. Ou seja, de toda a comunidade, não de um único grupo, tá? Olha que nós falávamos da política partidária logo no início. Não é só aquele grupo que comanda ali, mas é o cidadão como um todo, tá bom? Dado esse pontapé inicial, vamos lá então. O que era a política? Ela é a atividade que diz respeito à vida pública, ou seja, é a arte de governar, é a arte de gerir os destinos da cidade. Tá bom, então? Então, quem se envolve com a política está ali diretamente ligado, né, aos destinos da cidade. Então, o que a gente vai fazer? Deixar os destinos das cidades nas mãos de um pouco grupo de pessoas? Não. Nós temos que estar presentes nesse processo todo aí. Então, temos que esquecer aquela ideia de política de 2 em 2 anos, né? De 2 em 2 anos. Não pode ser só assim, né? Porque a política é algo constante. Por quê? Porque está sempre cuidando do destino dessa cidade. Então, é a arte de governar. É público. É público. Não é privado. Não é só de um determinado grupo. É público. Perfeito, então? Muito bom. Agora, olha só, qual o papel da filosofia política nesse processo todo aí? Então, professor, o que a filosofia tem a ver com isso? Vejam bem, olha só, a filosofia, ela é a arte de refletir, certo? É a arte de fazer uma reflexão, perfeito? Então, quando nós falamos em filosofia, nós falamos de uma reflexão. Portanto, tá aí, olha, a filosofia política seria o quê? A reflexão filosófica acerca da política em si, tá? E que contribui para a nossa educação enquanto cidadãos e nos fornece uma base para o exercício da cidadania. Vocês estão vendo aí essa imagem? Aí do lado, olha, educação e liberdade, emprego e dignidade, chega de violência, né? Vamos trabalhar com a ideia da cultura da paz, por um mundo sem fome. Olha aí, quantas questões que precisam ser o quê? Refletidas, discutidas, né? Entendidas. Perfeito, gente? Dialogadas. Isso é fundamental no processo. Eu não posso entregar assuntos tão importantes para a minha vida nas mãos de uns poucos somente. Eu tenho que estar presente nesse processo. Eu tenho que estar presente nessa discussão. Eu tenho que fazer parte disso daí, tá bom? Então, eu não posso ir lá votar e esquecer. Não é possível. E aí não adianta depois vir cobrar. Por quê? Porque eu não estou ali, né? Cobrando e analisando. É estudar o assunto, é entender o assunto, é ver quais são as leis, o que rege aquilo tudo ali. Isso é importante. Isso é fazer política, tá bom? Isso é fazer política. Não esqueçam de Platão. Se eu não gostar disso daí, alguém vai gostar e alguém vai fazer isso por mim. E aí não adianta eu reclamar. Tá certo? Nesse sentido, né, tem um pensador chamado Bertolt Brecht. Olha só o que ele diz para a gente. Ele diz o seguinte: o que é o analfabeto político? Tá? O analfabeto político, ele vai dizer assim, o pior analfabeto é o analfabeto político. Por quê? Ele não ouve, ele não fala, não participa dos acontecimentos políticos, ou seja, não gosta de política, não estou nem aí. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel,
do sapato, do remédio que ele usa, dependem das decisões políticas. Olha para mim. Se ele, não prestar atenção nisso, é sim um analfabeto político. E, como diz Bertolt Brecht, é o pior tipo de analfabeto. Por quê? Porque eu entrego nas mãos de terceiros a condução, da minha vida no dia a dia, dentro da sociedade. Que tipo de cidadão sou eu? Que deixo que outros façam e tomem as decisões por mim. Estão prestando atenção nisso daí? Às vezes a gente deixa passar, porque não quer se envolver, porque não quer falar, porque não quer brigar, e acaba deixando passar, não é verdade? E aí o que acontece? Muita gente que não tem o conceito da coisa e que não entende realmente a ideia, acaba tomando conta. E aí vão fazer do jeito que acharem melhor fazer. Muitas vezes buscando só os seus próprios interesses, que na maioria das vezes a gente sabe que acontece isso daí. Perfeito? Então, vamos lá então, venham comigo. Olha só, filosofia política diz assim, ela nos fornece, aí a importância da filosofia, tá? Que a filosofia está sempre questionando, buscando essas reflexões. A filosofia nos fornece elementos para pensar na política de forma mais abrangente e nos mostra que todos somos políticos, ou aquilo que chamamos de política normativa. Estão entendendo isso daí, gente? Olha, pensar na política de forma mais abrangente. Eu não posso pensar na política só naquele mundinho ali. Perfeito? Eu tenho que entender numa amplitude. Se existe, por exemplo, nós estamos vivenciando na nossa sociedade hoje essa bipolaridade política muito grande, não é verdade? A gente ouve muito falar disso daí hoje, direita e esquerda principalmente, a gente ouve essa briga que está acontecendo no mundo, não é aqui, é no mundo, tá? E acontecimentos lá longe da gente vão influenciar aqui sim, vão influenciar. Nós estamos vendo aí um estopim de muitas guerras surgindo no nosso mundo de hoje, perigosos. São acontecimentos perigosos e que podem sim mexer com aonde nós estamos vivendo hoje aqui. Portanto, a filosofia política ela nos convida a esse pensar para tentar entender e também nos comprometermos a tentar buscar soluções para isso daí. Vamos lá então, olha só. Pensar qual é a melhor maneira de organizar nossa vida coletiva. Pronto, professor, eu não vou conseguir mexer na guerra, lá no Oriente Médio. Beleza, não vai conseguir, mas você pode conseguir o quê? Na sua vida, no seu dia a dia ali. O que você pode pensar e pode ajudar para melhorar a sua vida e, consequentemente, a vida dos indivíduos que estão próximos de você. Pensar qual é a melhor maneira de organizar nossa vida coletiva. As instituições políticas, por exemplo, os partidos políticos, as instâncias do poder, nós temos 3 aí, O executivo, o legislativo e o judiciário. Eles são o quê? Quando nós colocamos eles no poder, eles são responsáveis pelo quê? Por pensar como organizar melhor a nossa vida coletiva. Daí a importância de saber escolher bem, tá? Mas nós podemos também, na nossa vida comunitária, na nossa vida escolar, também pensar a melhor maneira de organizar essa nossa vida coletiva. Tá aí, olha, as práticas sociais, como nós podemos fazer. E aí estão ali, olha, buscar uma educação de qualidade, liberdade para falar, para ir e vir, não é verdade? Buscar um emprego com dignidade, cobrar por isso, tentar acabar, como eu falava da questão da cultura da paz, mas tentar entender e diminuir por que eu vou provocar mais violência. Pensar nisso daí, qual a ideia? Por que eu vou, de repente, num trânsito, me envolver numa confusão e sair brigando sem necessidade? Tudo isso aí faz parte do pensar filosoficamente, sim. Tá? Então, a gente não pode deixar só para quem está governando, que nós colocamos lá, que tem um papel
maior e fundamental nesse processo todo, mas eu sou responsável por ele estar lá. Eu tenho que entender isso daí, tá bom? Então, vamos lá. Existem umas relações, tá? Entre sociedade, informação e poder. Vamos entender um pouquinho isso daí, olha só. Quem exerce o poder? Você sabe quem exerce esse poder de fato? Quem é que governa? Michel de Foucault, ele vai dizer, né, que não existe mais o macropoder. Embora o Estado continue sendo o grande poder, mas existe o quê? Micropoderes, né, diluídos aí, e que fazem com que o macropoder continue exercendo esse grande, né? Então, olha, em nome de quem que ele governa? Ele me governa? Se ele me governa, então foi eu que quis que isso acontecesse. Perfeito? Quem exerce o poder me conhece, sabe quais são as necessidades, sabe quais são aquilo que o povo realmente está precisando, faz aquilo que o povo realmente está precisando, porque já está ali, olha, em nome de quem ele governa. Como que obteve o poder? Como chegou a isso? Olha o tanto de questionamentos que a filosofia traz para nós aí, tá? E aqui temos que ter um ponto de atenção. O poder, ele é sempre uma relação, tá? Não é uma prerrogativa dos governos. Isso é muito importante. Tá bom, gente? Isso é fundamental. Ou seja, é uma relação, é um toma lá da cá, não é verdade? É um diálogo, tem que existir isso daí. Então eu não posso assumir o poder por si só. Pronto, eu tenho o poder na mão e eu faço o que eu quiser. Isso aí é ditadura. Certo? E tem esse tipo de poder também que nós sabemos. Nós lutamos e brigamos por quê? Por um mundo cada vez mais democrático, onde a gente possa ter esse diálogo, essa relação. Estão me entendendo isso daí? Muito bem. Vamos entender um pouquinho esses poderes aí? Aqui, olha só, nós temos no nosso país a ideia dos 3 poderes, não é verdade? Nos 3 poderes. Quem são aqui, olha? Nós temos aqui o poder legislativo, tá? Quem é responsável por esse poder? São os nossos deputados, né? Os nossos senadores, os nossos vereadores, tá? A nível municipal, que são os responsáveis pelo quê? Pela elaboração das leis. São eles que organizam, são eles que elaboram essas leis, tá? Leis que vão fazer parte do nosso dia a dia, que nós vamos ter que o quê? Que obedecer, que cumprir. Tá? Eles estão lá. Nós colocamos eles lá, nós elegemos eles para isso, para que elaborassem essas leis, tá bom? Mas ele não governa sozinho. Junto com o poder legislativo, nós temos quem mais? Nós temos o poder, cadê? Vai aparecer aqui para nós, né? O poder executivo, o judiciário, não é isso? Antes tem o judiciário, responsável pelo judiciário, tá? A gente vê uma certa confusão disso daí, mas o judiciário, ele é extremamente responsável por quê? Para que aquelas leis que foram elaboradas ali pelo Poder Legislativo sejam cumpridas. Ele dá a garantia para que essas leis sejam cumpridas, né? E se alguém sai fora disso daí, vai ser punido. Perfeito, então? Então é essa a ideia. Mas o judiciário vai se sobrepor ao legislativo, o legislativo ao judiciário. A ideia é que eles caminhem ali lado a lado. E junto com eles nós temos quem? O poder executivo, que vai fazer o quê? Vai executar todas essas leis que foram sendo elaboradas, que foram sendo criadas, né? A missão do poder executivo é essa, é de administrar. Então, eu vou administrar o Estado, eu vou administrar o município, eu vou administrar o país como um todo. Perfeito? Então, esses são os nossos poderes: executivo, legislativo e judiciário. Só que na política de hoje, eu falei de Michel de Foucault, por exemplo, que falava do macro e do micropoder, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês um outro filósofo, Norberto Bobbio. Tá bom? Um filósofo e político italiano, e que ele trazia para nós a ideia do poder hoje, no mundo de hoje. Tá bom? Então, olha só, Norberto Bobbio, ele diz o seguinte: o poder político
que é o poder que um homem pode exercer sobre outros, a exemplo da relação entre governante e governados. Essa é a ideia do poder político. Vamos repetir aqui? Poder político é o poder que um homem pode exercer sobre outros, a exemplo da relação entre governante e governado, povo e sociedade. Nós estamos falando do povo, nós estamos falando da sociedade, tá? Esse filósofo aí, Norberto Bobbio, filósofo italiano, tá bom? De 1909 a 2004. Vocês estão vendo essa imagem aí do lado? Eu acho sensacional essa ideia aí, tá? Porque segundo Norberto Bobbio, nós temos uma tradição, né, na política, né? Nós temos a tradição. Lembra lá que eu falei? Executivo, legislativo, judiciário. Mas segundo Norberto Bobbio, nós temos hoje o quê? O poder econômico, o poder político, o poder público, olha o poder social, espremido ali, né? Porque quem comanda mais hoje é o poder econômico, né? Que empurra o poder político a fazer aquilo que eles querem, não é? E como eu tenho poder econômico, então eu posso abusar disso daí. Infelizmente, no nosso mundo de hoje, a gente está percebendo muito isso daí. Quem manda? Quem tem o dinheiro na mão, né? É ele que manda. E aí ele pode falar e dizer o que bem entender. Nós temos exemplos disso aí no nosso dia a dia. É só vocês procurarem aí nos meios de comunicação que tem sido muito discutido isso aí. Inclusive querer mandar dentro da soberania de um país. Olha o perigo que acontece isso daí, tá? Aí empurra o poder político que, por sua vez, para não ficar tão imprensado, o que eles fazem? Empurram o poder público. E aí sobra para quem? Para a sociedade como um todo, que fica ali quase sem fôlego e espremido, né? Então, Norberto Bobbio, ele diz para a gente o seguinte: existe um poder legitimado, tá? Vamos entender isso daí. Esse poder legitimado, ele está de três maneiras: pela tradição, despótico e de consenso. O poder legitimado pela tradição é aquele do paternalismo, é o poder do pai, né? O poder do pai, o poder da mãe, né? O poder da família como todo. Mas dentro da nossa sociedade sempre foi o pai, né? O poder patriarcal ali, não é isso? Depois nós temos o despótico, que é aquele poder o quê? Autoritário, o poder do rei, o poder do ditador. E nós temos exemplos e muitos exemplos na nossa história também. E nós temos o poder de consenso. Qual é o poder de consenso? É o poder democrático. É aquele que vem através das eleições, tá? E que nós não podemos abrir mão disso daí, tá certo? Então, olha só, o poder tradicional, o poder despótico e o poder de consenso. Então, vem, né, gente? Vem ali o poder do pai, o poder do rei como um todo, e nós, mais hoje, conhecemos o poder de um ditador, tá? E tem aquele poder democrático, tá bom? Olha só, nós passamos aqui no Brasil, nós passamos por esse processo todinho aí. Por exemplo, eu vou chamar aqui com vocês. Vem cá, Dom João, vem para cá comigo. Cadê o Dom João? Aqui, Dom João. Quem foi Dom João, né? O nosso monarca aqui, né? Veio lá de Portugal e veio ser o rei aqui do Brasil, porque ele estava fugindo lá de Portugal. Isso aí vocês vão estudar em história aí, vão entender um pouquinho isso daí. Napoleão invadindo ali a Europa como um todo, né? E Dom João veio bater aqui com a gente, né, Dom João? Muito bem, o que era aqui? O poder monárquico, ele era o rei, tá certo? Mas depois nós passamos desse poder monárquico, nós passamos para qual? Para o poder de consenso. Nós criamos uma república, embora a nossa república tenha começado com um governo militar, nós sabemos disso, né? Vem para cá, Marechal Deodoro, vem cá comigo, olha aqui, Marechal Deodoro da Fonseca, estão lembrados? O nosso primeiro presidente, né? Então, começamos uma nova era, a era da república. Perfeito, então essa era a ideia de poder que vai acontecendo, desde aquele poder tradicional lá, tá? E no Brasil nós passamos por esse processo todo aí. Eu vou voltar agora com Norberto Bobbio, tá bom? Por que eu vou voltar com Norberto Bobbio? Porque ele diz que as três formas de poder tradicional já não existem mais hoje. Existe uma nova maneira de pensar o poder. Vamos ver lá, o que diz? O que ocorre de fato não são os poderes executivo, legislativo e judiciário, segundo Norberto Bobbio. Mas o que existe são os poderes, olha só que interessante,
econômico, ideológico e político. Olha aqui para mim, gente. Né? Olha aqui, estão vendo aqui? Tem o poder executivo, legislativo e judiciário. Mas nós temos agora, segundo Bobbio, o poder político, o poder econômico, ideológico e político. Olha só que diferença agora. Porque quem manda agora é a economia. Né? É a economia quem decide, é a economia que empurra todo mundo, tá? Todo o restante dos poderes. Né? É a ideologia, eu crio essa ideologia, eu defendo essa ideologia, e aí eu sou A e B e vou brigar por causa disso. Não tenho mais amigo, não tenho mais parente, não tenho mais ninguém, porque eu vou para a briga agora, porque eu sou A, eu sou B. Perfeito? Então, olha os problemas que vão acontecendo, porque nós não conseguimos muitas vezes entender o conceito das coisas. Tá? Então, Bobbio fala para nós, olha, o poder econômico, por exemplo, vamos lá. Ele se vale da posse de certos bens necessários e considerados como tais. Isso significa, divide-se em ricos e pobres com base no primeiro. São os ricos que mandam. É essa a ideia do poder econômico, tá? Eu tenho dinheiro e eu mando, eu posso e eu faço. E aí, o que acontece? Aquelas leis não vão servir para mim, porque eu tenho esse poder econômico e eu compro. Consigo inclusive comprar as leis. Tá? O poder ideológico, segundo Norberto Bobbio, ele se baseia na influência das ideias formuladas pelo poder dominante. Tá? Vocês estão vendo aí, eu acho sensacional essa imagem aí da televisão na cabeça das pessoas. Né? Significa, nós estamos agora distribuídos em sábios e ignorantes. E a base da onde é no segundo, nos ignorantes. Quanto mais ignorante o povo for, mais fácil para ser governado. Olha só que interessante isso daí. Vocês estão percebendo o quão perigoso é não gostar de política? Então vamos pensar naquilo que Platão falava lá no século V a.C. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta e vai fazer isso daí com a gente. E o poder político? O poder político, segundo Bobbio, tem aqui a estrutura burocrática, administrativa a seu favor. É o poder que se utiliza da força, da coação. Isso significa fortes e fracos, genericamente superiores e inferiores. Perfeito, então? Então, segundo Bobbio, essas três formas de poder, ele faz uma crítica. Qual é a crítica de Norberto Bobbio? A crítica são assim, olha, todas as três formas de poder se fundamentam e mantêm uma sociedade de desiguais. Pronto. Chegamos aonde o professor Rosângelo queria chegar, né? Nós estamos numa sociedade de desiguais. Perfeito? Então, como que nós podemos então, professor? Olha lá, olha essa imagem maravilhosa aqui. Como que nós podemos equilibrar isso daí? Conhecendo. Não tem jeito. É conhecendo, é estudando, né? É buscando o conceito das coisas, é participando ali da nossa comunidade, na escola, na rua onde moramos, na igreja. Perfeito? Então, isso é fundamental para que nós consigamos equilibrar essa balancinha aqui, tá? Porque senão, realmente, o que vai ser? Uma sociedade de desiguais, que é o que a gente vê muito na nossa sociedade hoje. Vamos fazer o seguinte, já estamos chegando no final da nossa aula, então fique ligado agora, tá bom? Olha só, a justiça e o estado de bem-estar social. Vamos lá. Como conceito, a justiça social parte do princípio de que todos os indivíduos de uma sociedade têm direitos e deveres iguais em todos os aspectos da vida social. Isso quer dizer que todos os direitos básicos, como saúde, educação, justiça, trabalho, manifestação cultural, devem ser garantidos a todos. Fique ligado, porque essa ideia parte do princípio de que não é possível falar em desenvolvimento de uma sociedade considerando apenas o poder econômico, gente, o crescimento econômico, como Norberto Bobbio fala, tá? Nesse sentido, então, fique ligado aí, olha, porque nesse sentido, a noção de justiça social está atrelada à construção do que é chamado de estado de bem-estar social. Isto é, um tipo de organização política que prevê que o Estado de uma nação deve prover
meios de garantir seguridade social a todos os indivíduos sob a sua tutela, o que significa que o acesso a direitos básicos e as ações de seguridade social devem ser estendidos a todos. Perfeito, então, ficaram ligados aí? Então, vamos buscar esse equilíbrio aqui, né? Vamos nos comprometer, vamos entender melhor o que é essa ideia de política, vamos nos envolver melhor nesse processo político. Vamos lá, gente? Eu espero que tenham conseguido acompanhar aí. Até a próxima!